Olá pessoal, vamos para mais uma videoaula da nossa disciplina de neuroanatomia. Hoje nós falaremos sobre o tecido nervoso. A semana passada nós também falamos sobre o tecido nervoso, sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, tá certo? Quais são as características do sistema nervoso? Ele é formado por duas células, que são os neurônios e glia, ou neuroglia, as células da glia também, ou gliais, dependendo do livro, da terminologia que cada livro usa. Cada uma dessas que eu falei está correta, tá? Constitui o sistema nervoso central e periférico. A origem, quem deu origem ao sistema nervoso? A ectoderme, tá certo? Quais são as funções do tecido nervoso? Ele vai coordenar as atividades de diversos órgãos. Ele vai armazenar e receber informações. Ele vai responder aos estímulos externos. Tudo isso quem comanda, quem faz é o nosso sistema nervoso. Nosso sistema nervoso é muito, muito importante, muito especial. Porque ele coordena tudo, ele coordena todas as informações. Todas as informações vão chegar nele e ele vai emitir uma resposta e nosso corpo vai, muitas vezes, mostrar essa resposta, vai dar essa resposta, mas quem comanda tudo é o nosso sistema nervoso. O encéfalo, ele tem mais... Quem que é encéfalo? Lembra que eu falei aula passada, pessoal? Quem compreende o encéfalo? Quem são as partes que constituem o encéfalo? Vocês lembram? Eu espero que vocês tenham respondido certinho aí, que vocês tenham falado, tá certo? Que vocês tenham lembrado da nossa aula passada. Então, ele tem mais de 100 bilhões de células nervosas, os neurônios. O corpo contém outros milhões, feixes de fibras nervosas que se projetam dos neurônios, formam uma rede de nervos pelo corpo todo. Os neurônios são altamente especializados na sua estrutura e função e na maneira como eles se unem para se comunicar. Então, veja, os neurônios, eles são muito especiais, eles são especializados e eles têm o quê? Estrutura, eles têm a função e a maneira como eles se comunicam. Tudo isso nós veremos como o neurônio faz na aula de hoje, tá certo? As células da glia, ou gliais, como trazem alguns livros, ou neuroglia. Cada neurônio apresenta aproximadamente 10 células da glia. Então, o que acontece, pessoal? Nós temos nosso neurônio, que nós veremos na nossa aula de hoje. Para cada um neurônio, nós temos 10 células da glia. Então, essas células da glia, professor, o neurônio ele pode sofrer mitose? Ele pode se regenerar? Ele pode voltar a funcionar? O neurônio é a única célula do corpo que, se ela morrer, ela não volta. Mas, peraí, ela não volta, professora? Se o neurônio foi afetado, o núcleo da célula, ela está morta. Ela não volta mais, ela não se regenera, tá, pessoal? É a única célula do corpo que não se regenera, o neurônio. Morreu. Mas, professora, já escutei falar que se regenera. Se regenera se não foi afetado o núcleo da célula. Mexeu numa partinha ali e não mexeu, não machucou o núcleo. Então, ela pode se regenerar, ela pode voltar a ser como ela era antes. Agora, se o neurônio afetar o núcleo do neurônio, já era, pessoal. Ela está morta, tá certo? Agora, as células da glia não. As células da glia, elas sofrem mitose. Então, a todo momento, elas podem se regenerar, elas podem voltar, tá certo? As células da glia ou neuroglia, quais são as funções? Elas vão proteger e nutrir os neurônios. Então, para cada um neurônio, nós temos quantas células da glia? 10 células da glia. Então, eles vão proteger e nutrir esses neurônios. Eles vão servir também como isolante térmico, vai impedir a propagação desordenada do impulso. Então, assim, as células da glia não deixam a informação dissipar. Então, a informação está ali contida no neurônio. O que as células da glia vão fazer? Aquela informação manter intacta. A informação seguir o seu caminho.
Então, elas impedem a propagação desordenada do impulso. As células da glia também são muito importantes para orientar o crescimento do neurônio na vida embrionária. Então, quem faz isso? Quem orienta o crescimento do neurônio na vida embrionária? As células da glia, tá certo? Outra função. Quais são os tipos de glia? Quais são os tipos de células da glia? São chamados de astrócito. Eles vão ligar, esse é um tipo, um dos tipos. Eles vão ligar os neurônios aos capilares sanguíneos e à pia mater das células maiores e com muitos prolongamentos. Então, pessoal, ó, por exemplo, aqui, ó, nós temos o quê? Um neurônio, ó, olha, isso daqui é um neurônio. Aqui nós temos outro neurônio. Depois eu vou explicar ainda na aula de hoje quais são as partes que compõem um neurônio, como que ele é chamado. Então, ó, pessoal, aqui nós temos o núcleo. Se essa parte aqui não for destruída, o neurônio consegue se regenerar. Se essa parte aqui, ó, do neurônio for destruída, que é o núcleo, ele morre, acabou. Não volta mais, neurônio não volta mais, tá certo? Então, para cada um neurônio, nós temos o quê? Várias células da glia, 10 células da glia que vai ajudar e vai proteger esse neurônio. Então, a primeira delas é chamada de astrócito. Olha, aqui, ó, esse verdinho aqui é um astrócito. Veja, qual que é a função dele? Ele vai ligar o neurônio ao capilar sanguíneo. Aqui, ó, é um sangue, tá irrigando, tá passando o que? Sangue aqui, irrigando esse neurônio. Então, ele está ajudando, olha, esse astrócito, ele está fazendo isso. Ele está protegendo o neurônio e ele está fazendo o quê? Ligando o neurônio ao capilar sanguíneo e à pia mater. São células maiores e com muitos prolongamentos. Então, vejam, olha quantos prolongamentos ele tem esse astrócito. Olha o tamanho dele, ele é bem grandão, tá certo, pessoal? Outro tipo de célula da glia são chamadas de células ependimárias. As células ependimárias, elas vão revestir internamente a medula espinhal. Elas revestem as cavidades preenchidas de líquido cerebroespinal que se situa em torno do encéfalo e da medula espinhal. Então, veja, o que as células ependimárias vão fazer? Aqui, ó, em rosa, nós temos as células ependimárias. Elas vão revestir, elas vão proteger a medula espinhal, tá certo? Então, elas que vão fazer proteção à medula espinhal. Ok, pessoal? Até aí, tudo bem? Outra célula da glia é chamada de microglia. O que essa célula microglia vai fazer? Elas vão proteger os neurônios realizando fagocitose. Então, vocês já viram lá em outras disciplinas o que faz fagocitose? Elas vão destruir os micro-organismos, partículas estranhas e detritos celulares de neurônios desintegrados. Então, elas vão, tudo que for agredir o neurônio, elas vão fazer o quê? Elas vão destruir esses micro-organismos, essas partículas estranhas, vai protegendo assim o neurônio. Então, as células da glia, elas têm essa função de proteger o neurônio. Então, no caso da microglia, são células bem pequenininhas, células alongadas e pequenas. Então, ó, aqui nós temos as microglias, ó, olha que pequenininha que elas são. Aqui está o nosso neurônio, né, como eu já disse, e aqui nós temos uma célula microglia, que ela vai fazer o quê? Ela vai realizar a fagocitose. Então, se tem um organismo, um corpo estranho ali, ela vai o quê? Ela vai proteger esse neurônio, ela vai fagocitar. Ok, pessoal? Outra célula da glia é chamada de oligodendrócito. Então, os oligodendrócitos, eles produzem a bainha de mielina. Eles são isolantes térmicos, são células menores e com poucos prolongamentos. Então, pessoal, o que ele vai fazer? Eles servem como isolantes térmicos. Então, olha, aqui, ó, aqui nós temos nosso neurônio. Esse neurônio possui um axônio, que nós veremos depois. E aqui nós temos as células da glia, chamadas de oligodendrócitos. Vamos lá? Repitam comigo.
oligodendrócito. Para que serve esse oligodendrócito? São células da glia para proteger o neurônio. Para cada um neurônio, nós temos 10 células da glia que vão proteger, vão fazer a proteção desse neurônio para que tudo corra bem. Então, nesse caso, os oligodendrócitos, eles servem como isolante térmico. Então, veja, para que eles fazem? Quando a informação está passando aqui de um neurônio para o outro, ó, a informação passa aqui, ó, nesse neurônio. Eles não deixam essa informação ser perdida, essa informação ser dissipada. Então, eles estão ali isolando a informação para que a informação flua mais rápido, para que a informação chegue o mais rápido possível, para que o nosso cérebro dê uma resposta. Então, pensa, quando acontece alguma coisa, as informações são muito rápidas. Elas chegam rápido e elas emitem uma resposta muito rápida. Então, tudo isso, quem auxilia, quem ajuda, são as células da glia para que o neurônio trabalhe bem, para que o neurônio consiga desenvolver ter todas as funções que corram bem. Então, os oligodendrócitos produzem a bainha de mielina, que servem como isolante térmico, são células menores e com pouco prolongamento. Até aqui ficou claro, pessoal, o que são células da glia? Então, células da glia são as células que vão proteger o nosso neurônio. Existem 4 tipos de células da glia. Quais são elas? Os astrócitos, olha os astrócitos aqui como eles são grandes. Eles vão fazer o quê? Eles vão irrigar, eles vão ligar os vasos sanguíneos aos neurônios. Então, eles vão o quê? Fazer com que esse neurônio esteja sempre ligado. Olha, então essa é a função, ligar os neurônios aos capilares sanguíneos e a via mater. São células maiores e com muitos prolongamentos. Que são células ependimárias? Células ependimárias, vamos lá, cadê as células ependimárias? São essas daqui, ó. O que elas fazem? Elas protegem a medula espinhal. Então, olha, essas células aqui vão estar protegendo a medula espinhal, tá certo? Revestem internamente a medula espinhal. Outro tipo de células da glia, a microglia. Microglias são bem pequenininhas, ó, elas são bem pequenininhas. O que elas vão fazer? Vão proteger o neurônio, realizando o que? A fagocitose, destruindo partículas, micro-organismos estranhos que possam prejudicar esse neurônio, tá certo? Oligodendrócitos produzem a bainha de mielina, que serve como isolante elétrico, tá certo? São células menores e com poucos prolongamentos. Então, olha aqui, ó, ele serve como um isolante elétrico, porque ele vai proteger essa informação que está sendo ali passada no neurônio. Então, que essa informação não se perca ao longo do caminho. Então, quem faz isso são as células da glia chamadas oligodendrócitos, que vão proteger, que vão o quê? Estar aqui na bainha de mielina, protegendo que essa informação não seja perdida, não seja dissipada, tá certo? Então, as partes que compõem o neurônio. Então, agora nós veremos quais são as partes que compõem o neurônio. Corpo celular. O que é o corpo celular? Está ali o quê? O núcleo da célula, é o centro do controle. Quem vai comandar tudo? Quem comanda tudo? É o núcleo do neurônio. O neurônio vai comandar tudo. Daí no neurônio nós temos os dendritos, que são importantes porque eles recebem estímulos. O axônio, ele transmite o impulso nervoso. O nódulo de Ranvier é o espaçamento entre um segmento e outro do neurônio. A bainha de mielina são dobras ao redor do axônio que aumentam a velocidade e propagação do impulso nervoso, tá certo, pessoal? Então, aqui ó, nós temos um esquema, o quê? Do nosso neurônio. Então, o nosso neurônio ele é composto pelo quê? Pelo núcleo. Então, aqui, ó, olha, essa imagem aqui mostra o núcleo, aqui em volta o citoplasma da célula, tá certo? Então, aqui, tudo isso é um neurônio. Olha, quais são as estruturas que ele tem? Ele tem os dendritos, ele tem um axônio, ele tem os terminais, que aqui são os dendritos também, né? E aqui no axônio, ele é revestido pela bainha de mielina e pelos nódulos de Ranvier,
Ok, pessoal? Então, sempre a informação vai chegar onde? Vai chegar aqui nos dendritos. Então, ela vai chegar